Cristo ressuscitou para não morrer mais. E nele é que temos o exemplo vivo da ressurreição, da qual participaremos. Quando? Nessa situação que está sendo descrita. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Perceba que a palavra momento, conforme usada aí, é a palavra átomos, do grego átomos. E átomos, né, na concepção do autor, era a partícula menor, tá certo? A partícula menor da matéria e indivisível, tá certo? A partícula indivisível. Claro que hoje o conceito de átomo sofreu modificações porque existe a possibilidade da divisão do átomo. Então, ele não tem mais esse peso de significação que tinha na época do autor. Mas temos que nos atentar à intenção do autor. Então, o autor, ao lançar mão dessa palavra, ele está falando da menor partícula. E a menor partícula diz o seguinte, que ela é a analogia, tá certo? Ela é a demonstração do que será este evento. Este evento terá o tamanho do átomos, ou seja, ele terá a duração do átomos. Ele se desenvolverá, se desenrolará num momento. E quando ele usa a palavra momento, ele usa átomos, ou seja, o menor momento, o menor tempo. Esse evento será de uma extrema rapidez, de uma extrema velocidade. Ele se realizará inteiro em apenas um átomos, um momento, tá certo? Por isso que este evento está completamente distinto do outro. Ele é a primeira etapa do mesmo evento. É um evento, a vinda de Cristo, mas não é a mesma etapa. Dentro do evento existem descrições diferenciadas. Por isso que tomamos um evento só, é um evento, a vinda de Cristo. Mas o evento tem etapas diferenciadas, sendo a primeira o arrebatamento, que acontecerá num momento. Dentre as outras descrições a volta de Cristo será de surpresa, diferentemente da parousia, que será revelada. Virá como um ladrão, dia e hora ignorados. Então, quando se dará o arrebatamento? Não é possível saber. Por mais que seitas, Testemunha de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia e outras mais que possam haver, tenham tentado, não é possível saber porque nos está vedado esse conhecimento. Outra característica é a volta de Cristo é uma esperança bendita. Aqueles que vivem nesta esperança, aqueles que vivem nessa expectativa, com certeza guardam-se, com certeza preservam-se, santificam-se e estão firmados, aguardando a qualquer momento seu nome ser chamado, como gostamos de dizer, colocamos desta forma aí. Mas na verdade, o que está nos descrevendo a palavra de Deus é o som da trombeta e todos nós sendo tomados para o Senhor, sendo levados por Ele, porque a Ele pertencemos. Então a volta de Cristo é uma experiência bendita, conforme já dissemos. A vinda de Cristo para estabelecer o milênio será visível. E agora sim passamos a descrever o outro evento, a outra etapa do evento, perdão. A outra etapa do evento chamado a parousia, tá certo? Ou a vinda de Cristo. Então temos aí a vinda de Cristo para estabelecer o milênio, será visível. Primeira etapa, arrebatamento. Segunda etapa, a parousia. E aí vemos algumas descrições aqui. De acordo com a interpretação dispensacionalista, a vinda de Cristo será em 2 estágios, ou 2 etapas. No primeiro, ele virá para arrebatar a igreja, e socorrerá de surpresa, de maneira sutil e invisível. No segundo, ele virá com a igreja, dantes arrebatada, como Messias de Israel. Esse acontecimento será precedido por reações cósmicas e por vários sinais visíveis. O segundo estágio da primeira vinda de Cristo é chamado parousia, a segunda etapa do evento. Um mesmo evento, um só evento, 2 etapas, tá certo? Isto é, aparecimento. Nesse tempo, Jesus fará juízo contra as nações que guerrearem contra Jerusalém, conforme está em Zacarias, livro do profeta Zacarias 4:12, 14, 4:12. A sua presença aterrorizará os reis da terra ao vê-lo descer nas nuvens montado num cavalo branco. Apocalipse 19, 11 ao 16. Nesse dia Jesus salvará Israel do poder bélico da confederação das nações que será organizada pelo anticristo na batalha do Armagedon. Como já vimos, a segunda vinda de Cristo para estabelecer o milênio é chamada em grego parousia, que significa presença ou aparecimento.
Então temos aí a descrição da igreja no livro do Apocalipse, que é uma abordagem dispensacionalista desta visão das escrituras, tá certo? Então, primeiramente, conforme ele colocou aqui, conforme ele deixou bastante claro, a diferença entre as duas etapas do evento, sendo o mesmo evento, mas a primeira etapa descrita com textos que enfatizam a questão da rapidez do acontecimento, do evento, com que o evento se desenvolverá, de uma extrema rapidez, o que não é colocado como característica da segunda etapa. A característica da segunda etapa é a revelação, a imposição do reino de Cristo, a vitória sobre os exércitos do anticristo. Isso são descrições da segunda etapa. Não tem nada a ver com as descrições em relação à primeira etapa, que são a rapidez, que são o elemento surpresa, né, quando Cristo fala que virá como um ladrão, à meia-noite ouviu-se a voz, tá certo? Será como um raio que sai do Oriente e mostra-se até o Ocidente. Sempre características descrevendo rapidez e elementos surpresa. Então, essas são características do arrebatamento, a primeira etapa. E a segunda, conforme estamos vendo aqui, é exatamente a revelação, o elemento de revelação. Veja Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Veja só, o sinal, a visão, todos contemplarão, se lamentarão. Como que isso se desenvolverá em um momento, em um átomos? Logo, essa descrição está de acordo com a primeira etapa. A segunda etapa tem outras características, tá certo? Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí estamos falando da ação de Cristo e da igreja que foi arrebatada, que está junto com ele, sobre aqueles que verão este evento. No caso, a nação de Israel. Pisará no Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4. Virá declaradamente, Mateus 24:30. Todos o verão, Apocalipse 1:7, Mateus 24:30. Virá com a igreja. Então, ali no arrebatamento, ele virá para a igreja, para tomar a igreja para si, para se encontrar com ele nos ares. Aqui não, ele virá com a igreja. Apocalipse 19:11 ao 14, também Judas 14. Virá para liquidar o anticristo, segundo de Tessalonicenses 2:6 ao 8. Virá com a esposa, Apocalipse 19:11 a 14 também. Virá para acabar com a grande tribulação, Apocalipse 19:11 ao 21, quando vencerá a guerra de Armagedon e imporá a derrota, né, ao anticristo, lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre e amarrará o diabo por 1000 anos, conforme está em Apocalipse 20. O diabo foi amarrado por 1000 anos para o estabelecimento do reino milenial de Cristo na terra. Então, essas são descrições da segunda etapa. Dentre as descrições e dentre também algumas interpretações propostas pelo dispensacionalismo, temos a questão da igreja de Tiatira, promessa feita à igreja de Tiatira, que é: e dar-lhe-ei a estrela da manhã, Apocalipse 2:28. Essa interpretação propõe que essa questão, essa abordagem, dar-lhe-ei a estrela da manhã, ela se adequa ao entendimento de que a estrela da manhã, ela aparece no despontar do dia. E se Cristo promete à igreja de Tiatira, se ela for fiel, dar-lhe a estrela da manhã, significa que aliás a estrela da manhã aparece antes do amanhecer de um novo dia, de uma nova etapa, de uma nova dispensação, a igreja recebe seu prêmio. Então, claro, isso aqui não é doutrina, isso aqui é simplesmente uma possibilidade, é uma forma de interpretação. A igreja de Tiatira foi prometido isso. Isso, na verdade, é algo que pode ser encarado de uma forma alegórica para toda a igreja, né? De uma forma referencial, aliás, para toda a igreja. Então, a igreja que se manter fiel é a igreja que será premiada antes do alvorecer de uma nova etapa, antes de um novo momento, tá certo? Então, essa é uma abordagem, uma proposta. Outra proposta também que é feita é a promessa feita à igreja de Filadélfia: como guardastes a palavra da paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3:10.
Então, na visão dispensacionalista, que encara essa questão da descrição das cartas do Apocalipse também como uma descrição da igreja ao longo das suas etapas, né, ao longo das suas etapas históricas, pode-se dizer que a igreja de Filadélfia e de Laodiceia compartilham a iminência da vinda de Cristo. Sendo a igreja de Filadélfia, caracteristicamente, a igreja que vai subir no arrebatamento. E a esta igreja é prometido livrá-la da tribulação. Quando disse livrar da tribulação, diferencia-se de livrar na tribulação. Livrar na tribulação é como dizer: vocês vão ser jogados na fornalha, mas eu vos livrarei na fornalha. O filho do homem esteve com eles na fornalha, né? Deus esteve com Israel no deserto. Eles estavam no deserto e Deus estava com eles no deserto. Agora dizer vocês serão livres do deserto, dizer que eles não passarão pelo deserto. Dizer que eles serão livres da fornalha, dizer que eles não entrariam na fornalha. Então por que não foi dito? Porque eles entraram. Mas se a igreja de Filadélfia é dito que estará livre da tribulação, é dizer que elas não entrarão, esta igreja não entrará na tribulação, não fará parte da tribulação, tá certo? Então é outra proposta também que é feita por essa abordagem dispensacionalista da leitura aí das cartas do Apocalipse. E aí, dentre as outras questões abordadas aqui, a grande tribulação é um período de juízo. A igreja não é destinada ao juízo, é também a abordagem. É dito que a igreja não está destinada ao juízo. E essa abordagem pré-milenista dispensacionalista, ela não distingue, que aliás é uma característica da pré-milenista histórica, a distinção entre juízo e tribulação. Juízo para o mundo, tribulação sobre a igreja. Como a igreja sempre esteve em tribulação desde o seu início, não é estranho entender que a igreja adentre também o período de tribulação escatológico, o que não é aceito pelo pré-milenismo dispensacionalista. A igreja estará livre da tribulação, porque a tribulação, bem como a ira, serão aplicados ao mundo em geral, tá certo? E a igreja infiel, a igreja que não estava pronta para o arrebatamento, mas que será provada e estará pronta durante o período de tribulação. Então temos aqui a objeção nesse aspecto. Os pós-tribulacionistas diferenciam, né? O período da igreja, baseando-se nas 70 semanas preditas pelo profeta Daniel, o período da igreja fica entre 69 e a 70ª semana, tá certo? Mencionado em Daniel. Então o entendimento também acerca da 70ª semana é: a igreja vive um parêntese profético. E esse parêntese está entre a semana 69 e a 70, conforme a descrição de Daniel. Sendo que, ao ser arrebatada, ao a igreja ser retirada, dá-se-á início, novamente, a contagem com a realização da 70ª semana, a última semana que falta para a concretização da profecia de Daniel. Essa é a abordagem pré-milenista dispensacionalista, diferenciando-se da abordagem pós-tribulacionista. Nesse aspecto, o argumento do pós-tribulacionista, nesse aspecto, reside em não fazer nenhuma separação entre Israel e a igreja. A questão da abordagem aliancista, diferenciando-se da abordagem dispensacionalista. Eles misturam a história de Israel com a história da igreja. E aí outra questão, fechando aqui, o ensino do Antigo Testamento. E aí algumas abordagens que trazem aqui alguns exemplos de forma alegórica, né? A abordagem do Antigo Testamento apresenta José como tipo de Cristo. Tá certo? Então eles trabalham aqui a questão de José, dizendo: José se casou com uma mulher egípcia chamada Zenate. Isso se deu durante o tempo em que seus irmãos o rejeitaram antes dos 7 anos de fome. Figurativamente, Cristo receberá sua esposa, a saber, a igreja, que na sua maioria também é composta de gentios. Sendo assim, a vinda de Cristo se dará durante o período da rejeição de Jesus por Israel, seus irmãos na carne. O período de 7 anos de fome no Egito representa os 7 anos de Cristo durante a tribulação. Também é outra forma alegórica de você olhar para um personagem bíblico numa narrativa e entender que ele pode ser usado de uma forma, como uma analogia daquilo que será o arrebatamento de Cristo para a igreja. Assim como José casou-se, recebeu sua esposa, que era uma estrangeira, antes dos 7 anos de fome, Cristo receberá sua noiva, os gentios, antes dos 7 anos de tribulação. É também uma abordagem.
Mas o mais importante é ficar com essas descrições. As descrições que falam da primeira e a segunda etapa, que são a vinda de Cristo, os diferenciando.